celular dela, viu? Jéssica vai pegar o celular dela. Ah, não, mas o celular dela toca depois. Boa tarde, amigos. A gente está no nosso horário. Está no nosso horário. Pois então, está no nosso horário de começar. Nós temos então, nesse horário, a nossa atividade da palestra. Hoje nós estaremos refletindo sobre o tema suicídio indireto, alcoolismo, tabagismo e drogadição, uma abordagem muito sensível proporcionada pela nossa amiga Solange, que tem uma larga experiência aí como médica e toda a sua qualificação necessária, e como trabalhadora da nossa Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. Então, uma amiga muito sensível e com a qualidade, com a experiência necessária para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor sobre esse tema à luz da doutrina espírita. Durante a nossa atividade, nós temos a meta de ter com crianças e jovens a evangelização espírita infanto-juvenil, a atividade com o método necessário para que nossas crianças e jovens também compreendam a doutrina espírita, mas que, como ainda nos faltam os trabalhadores necessários, nos faltam as mãos, a gente acaba desenvolvendo também uma tarefa muito especial, mas ainda um pouquinho distante do formato ideal. Enquanto nós estaremos assistindo a palestra, nossas crianças estarão aqui ao lado e elas têm o desafio de produzir uma obra de arte orientada pela nossa Jéssica, que represente, a partir do ponto de vista delas, ou daquilo que elas conseguem compreender, o tema que está sendo trabalhado. As crianças que chegarem, então, serão muito bem-vindas aqui nesse espaço também. Depois da palestra, como a gente ia dizendo, nós temos a atividade do passe, até umas 7h30 a gente termina tudo e, enfim, de novo, só no domingo que vem. Para marcar a nossa abertura, nós faremos uma leitura e, na sequência, a oração. A leitura é da obra Vida Feliz, ditada pelo Espírito Joana de Ângeles e psicografada por Divaldo Franco. A mensagem de número 3 diz o seguinte: mergulhe a mente, quanto possível, no estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é mensagem de vida. Não apenas nos educandários podes estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja aprender. Vamos orar? Fechando os nossos olhos, busquemos nos conectar com Deus. Pai amado, de infinita bondade e misericórdia, a nossa gratidão por aqui nos reencontrarmos, com a possibilidade de nos sentirmos conectados ao Teu coração. Pai amigo, pedimos o Teu auxílio para que tenhamos uma tarde agradável de plenas reflexões, conseguindo sair daqui, retornando aos nossos lares com um propósito renovado de nos dedicarmos à vida
compreendendo-a como esse patrimônio sublime de evolução. Consigamos, Mestre, nos manter na sintonia amorosa, na sintonia dos benfeitores amigos, para nos sentirmos acolhidos durante o momento que aqui estivermos. Pedimos ainda, Pai, a devida inspiração à nossa palestrante da tarde de hoje, para que as reflexões sejam profundamente acolhedoras e nos sintamos envolvidos nessa energia de amor. Guarde-nos bem próximo do teu coração, hoje e sempre, que assim seja. Conosco então, para as nossas reflexões da tarde de hoje, a nossa querida Solange. Boa tarde. Gratidão aos companheiros aqui da Casa Joana d'Arc, para que possamos refletir sobre essa temática tão cara neste momento da humanidade. As estatísticas colocam que estamos a quase 8 bilhões. Desta quantidade, 2 bilhões de usuários de álcool, 1 bilhão e 300 de tabaco, 400 milhões utilizam a maconha, e tantas famílias aqui representadas neste momento de transição, onde estamos reformando a nossa casa, que aparentemente está tudo fora do lugar. Mas Jesus, nosso modelo e guia, nos enviou, como Ele mesmo prometeu, o Consolador, que consola esclarecendo e que esclarece consolando. No ano de 1969, um movimento surgiu, os hippies, e Woodstock, na ocasião, tinha praticamente 500 mil pessoas. E viram poucos anos depois os seus heróis morrerem de overdose. Jimi Hendrix, Janis Joplin. Naquele movimento em que a liberdade era a palavra de ordem, havia um convidado inesperado, a droga. A maconha tem 5.000 anos na história da humanidade. O tabaco surgiu com os portugueses, mas neste país, coração do mundo, pátria do Evangelho, Emmanuel, como mesmo ele diz, cansado de viver o cristianismo sem o Cristo, pede para renascer aqui e nos vem como o Padre Manuel da Nóbrega. E nós, espíritas, cristãos, no século XXI, diante deste momento em que somos convidados a nos regenerar, o que temos a ver com esse tema, o que nossas famílias e qual é o nosso trabalho diante dos desafios existenciais, como está aqui o livro de Joana de Ângeles, que fica um convite. Conflitos existenciais é refletido aos domingos na Federação Espírita, na área da família. Eu acabei de vir lá da Federação refletindo, e há alguns capítulos para refletirmos ali. Drogadição é um deles, tabagismo, alcoolismo, vazio existencial, tantos outros. A codificação traz-nos as leis divinas. É sobre isso que vamos refletir nesta tarde e noite.
o nosso Divaldo Franco, fala de uma campanha que a Federação Espírita Brasileira nos convoca enquanto Tendas de Ismael em defesa da vida. Nosso Tiago vai colocar aqui inicialmente por 2 minutos para vocês, e nós temos esse tema, que é o suicídio em defesa da vida, e tem uma cartilha que vocês, durante a exposição, a gente vai estar dialogando, que é sobre as drogas, com muito material para reflexão. Jesus assinalou como nas autoridades que busca o reino dos céus. Tem que deixar de ser velho, no sentido de hábitos enfermiços, para se tornar novo, um indivíduo que renasce dos próprios escombros, através do esforço moral. O vício é o hábito negativo, que nós adotamos como mecanismo psicológico de segurança. O tabaco, por exemplo, é uma bengala psicológica. Como o indivíduo tem medo, timidez e conflitos interiores, ele se apoia no cigarro para poder pensar, para poder fugir da responsabilidade. E nos elementos alcoólicos, para fugir da lógica da razão e perder o sentido existencial no delírio dos produtos que ingerem. Daí ele parte para o abuso sexual, ou para as denominadas drogas ilícitas. Porque no sentido amparo emocional para ter uma vida tranquila e para ser ele próprio, é natural que busque soluções. Porém, soluções que são desvios do caminho que deve ser seguido. E depois, o uso de drogas se tornou uma forma de projeção social, de comportamento ético, no sentido de que o indivíduo que usa cocaína, por exemplo, é um indivíduo rico. Ele está apenas fugindo das responsabilidades, quando em verdade ele está fugindo de si mesmo. Ele não tem a coragem de enfrentar os desafios naturais de toda e qualquer existência humana. Tratam-se esses vícios de verdadeiras pandemias, porque nós vamos encontrá-los nas cidades humílimas, nas aldeias, mas principalmente nas megalópolis. Quanto mais alto o nível cultural, socioeconômico, maior é o número de vícios, de dependências e de perversões morais. Por quê? Porque a preocupação do indivíduo é ter, ganhar mais, projetar-se mais, ser visto, ser comentado. E como as nossas resistências de natureza orgânica, psíquicas, têm os seus limites, o indivíduo não suporta a pressão. E essa pressão, que vem desde uma infância talvez mal cuidada, produz uma ferida, a ferida infantil. Essa ferida infantil leva o indivíduo a qualquer idade a ser uma criança ferida, uma criança dependente. Então ele busca no vício a solução para um problema de saúde mental e emocional que poderia ser resolvido através de princípios morais, compreender os seus próprios limites e trabalhar contra as suas imperfeições. Essas imperfeições também têm uma origem espiritual, vêm de outra existência, em que o indivíduo malogrou por esta ou aquela razão e se transferiu. Então, o nosso objetivo, refletindo neste tema, é diante de algumas leis, especialmente a lei de liberdade, que nos possibilita, após múltiplas encarnações, termos recaído na drogadição, no álcool, no tabaco, e nos responsabilizarmos por novas causas e novos efeitos. Diante desta realidade, é importante que reflitamos aonde estamos e onde queremos chegar. O Evangelho segundo o Espiritismo traz a seguinte fala:
Figura-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. Porém, neste momento de transição, essa irmã Terra nos acolhe e a família humanidade que nos convoca Jesus traz essa temática que não é nova. Em múltiplas encarnações, nós talvez tenhamos feito uso de bebida alcoólica e o nosso irmão André Luiz traz sobre o suicídio indireto, que chegando no plano espiritual ele era chamado de suicida e não entendia por quê. Ele não era alcoolista, ele usava o álcool e foi vitimado de um tumor abdominal e no plano espiritual foi noticiado do suicídio indireto. Nós espíritas temos a clareza e Joana de Ângeles convoca: se nessa encarnação não utilizamos, que nos mantenhamos em abstinência, para não ativarmos matrizes. Quem é aquela criança que nasce no lar, cujo pai compra cerveja e bota na geladeira? E se esse espírito recaiu múltiplas vezes na drogadição? Tem ali um convite, convocação para a recaída, sobre a responsabilidade, ou melhor dizendo, irresponsabilidade daqueles que lhe deveriam ensinar as diretrizes seguras da vida. Quando muitos de nós não refletirmos diante das leis, é mais trabalhoso. Qual o convite, então, para o espírita conhecer o tema suicídio indireto, tabagismo, alcoolismo e drogadição? Porque só a doutrina espírita vai na causa que se dá no espírito imortal que somos. Pela lei do esquecimento, que é uma lei divina, deixamos no pretérito as ações e trazemos no presente as consequências. Eu nasci agora uma criança com asma brônquica, Márcia. Em tenra idade eu vou para a emergência com crises de asma. A minha genética é de asma, porque a minha família tem asma, mas o meu DNA espiritual, eu fumei em outra existência, desenho o meu corpo espiritual, e aí eu estou agora convidada a não fumar. E o narguile? 1h30 de narguile são 5 maços de cigarro. Eu posso, mas não devo. Eu tenho a liberdade de, nessa encarnação, com a asma, me tratar, procurar assistência médica e ser como grandes campeões olímpicos, como a Marta, campeã de futebol, o Fernando Scherer, campeão de natação, que são asmáticos, escolhendo novos hábitos, novas causas, novos efeitos. Mas eu posso, pela lei de liberdade, eu posso. Você fuma? Não, só uso maconha. A maconha tem 5.000 anos na história da humanidade, diferente do que as pessoas pensam, a maconha não tem efeito terapêutico. Isso é propaganda enganosa. O substrato da maconha, que tem um efeito anticonvulsivante, se for utilizado por alguém, não vai ter graça, não vai ter barato, que as pessoas procuram. Mas não é isso que a indústria provoca. Da mesma forma que existe uma corrente médica que diz aos pacientes para tomarem vinho como um vasodilatador. Existem muitos vasodilatadores, porque se toma então suco de uva, mas suco de uva não vai dar muito lucro, ninguém vai se tornar dependente do suco de uva, não vai exceder, teria o mesmo efeito terapêutico. Daí a gente vê a ciência também caminhando a passos largos com as epidemias e as soluções e as infiltrações na nossa história da humanidade. Então, que nós espíritas reflitamos o que estamos fazendo diante das leis. Traz-nos algumas
reflexões aqui, fica para vocês a exposição, depois se vocês quiserem copiar, que é muita literatura para a gente sobre esse tema, e refletir sobre isso de forma espírito imortal que somos, é o convite para o trabalhador, para o frequentador, para nós espíritas, convocados a trabalhadores de última hora. Neste livro, Religião dos Espíritos, pela psicografia do nosso Chico, o Emmanuel diz: no suicídio, há que considerar não somente o problema de infração ante as leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma. Segundo tipo de suicídio, direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas que correspondem a diversas calamidades congênitas: mutilação e câncer. Eu nasci uma criança com tumor cerebral. Eu nasci uma criança com lesões hepáticas graves e vou para transplante com uma hepatite autoimune congênita. Meu fígado não foi lesado nesta encarnação. Ele traz marcas, mas não como lei de punição, porque não existe, mas como convites. Que aí a gente busque assistência médica, aí está a medicina com os transplantes, as intervenções, a mudança de hábito, para ajustarmos não o nosso corpo físico, mas acima de tudo o nosso perispírito e o nosso espírito imortal. A surdez, a mudez, a cegueira, a loucura. Então, diante da lei de causa e efeito, diz-nos esta outra referência do Chico no livro dos Domínios da Mediunidade: há dolorosas reencarnações que significam tremenda luta expiatória para as almas necrosadas no vício. A asma, o mongolismo, a hidrocefalia, paralisia, distúrbios gastrointestinais. Ter refluxo é tão frequente hoje por nossos hábitos, por nossas demandas, mas também por nosso corpo espiritual. Porque a droga mais usada hoje, Marco, continua sendo a bebida alcoólica. E existe um glamour social induzindo as pessoas a beberem. O alcoolismo é uma doença pediátrica, Jéssica, porque mais precocemente estamos expostos. Hoje é domingo. Muitas famílias hoje escolheram se reunir, fazer churrasco e bebemorar alguma coisa. E o nosso aparelho vai sendo digerido, danificado, por questões que a sociedade posta como normal. A doutrina espírita claramente coloca como patológico, mas como convite. Não através do puritanismo, porque a gente sai de um extremo e pode ir para o outro, mas como uma convocação para ajuste de comportamento. Que nossos lares escolhamos. Domingo à tarde tem juventude ativa, criança ativa, tem tantos convites diferentes que a gente pode optar, e depende de nós. Esse material está disponível no site da Federação Espírita Brasileira e eu convido vocês a baixarem no computador, que é uma das campanhas em defesa da vida, que é a campanha nacional antidrogas. Este material está trabalhado profundamente por diversas questões para a gente refletir. E aí, diante da nossa liberdade, no capítulo 10 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que está aqui à nossa frente, o resumo da lei de liberdade. A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Nenhum de nós nasceu para fazer novos equívocos. Nenhum de nós nasceu para convocar os nossos entes queridos a mais uma vez ingerir a bebida alcoólica, ou na continuidade. Por que o álcool deve ser tão falado? Porque quando a gente fala de drogas,
normalmente as pessoas falam da cocaína, dos derivados da cocaína, como o crack, a pasta, a merla, o ox, tantos derivados da cocaína. Como se eu estivesse numa festa de alto nível social, bebendo e falando dos dependentes. De quem nós estamos falando? De todos nós. E isso é tão forte, o bombardeio. A Márcia trabalha na mídia, o mesmo que o tabaco fez, o álcool faz. O tabaco colocou pessoas jovens, bonitas, famosas na televisão para dizer é glamour, é bonito. E a pandemia está aí, 1.300.000. E os tumores, a neoplasia, o câncer, que hoje também é uma epidemia. Se uma avó fumou, ela mudou a genética do neto, vai ter asma. Mais fácil o neto, mesmo que a mãe não fume, só pela avó ter fumado. A genética do câncer. Mas por que eu nasci numa família de pessoas que ingerem bebida alcoólica? Por que eu nasci numa família de pessoas que fumam ou têm outras dependências? Porque o meu corpo foi muito bem escolhido. O gameta masculino, o gameta feminino, existem técnicos espirituais muito especializados neste processo de encarnação. A gente tem o filme Nosso Lar que trouxe a desencarnação. Está aí sendo produzido a nossa encarnação, mas isso é preparado. Então por que a minha genética é essa? Porque o espírito imortal que eu sou traz essas lesões e eu preciso deste DNA para que eu desenvolva as provas e expiações necessárias. Então, diante da doutrina espírita, fica muito claro, não existem vítimas, nós somos convidados a fazer esforços todos os dias para nos transformar. Não olhar o nosso pretérito como algo irrevogável, mas como a porta larga que a gente cansou. A gente não quer mais. E quando a gente não quer mais, a gente faz esforços. O livro Conflitos Existenciais traz muitas viciações. É importante que a gente não se esqueça que muitas vezes a gente olha para o usuário de álcool, tabaco e outras drogas como se eles fossem viciados. E a doutrina traz claramente que o maior vício é o egoísmo e os seus irmãos, um deles o orgulho. Todos nós temos as nossas viciações. E o convite para todos nós é ajustarmos os nossos comportamentos. Os parâmetros são as leis divinas. E o Consolador que Jesus nos prometeu decodificou isso muito melhor para todos nós. E tantas obras subsidiárias que derivaram deste processo. E não nos esqueçamos de outra situação. A pessoa traz a reencarnação, os convites, convocação, e tem uma outra lei que é a lei de atração. Aqui alguns livros, As Drogas e Suas Implicações, e o outro livro, Missionários da Luz. Doente é o espírito diante da sua dívida em relação à sua consciência. A ação de espíritos igualmente viciados. Eu deixo o corpo, mas não deixo a vida. Se eu ainda não conseguir trabalhar essa viciação, eu saio do corpo e eu vou ver essa imagem convidando aqui para vocês do livro Voltei, do irmão Jacó. Existe aí um encarnado num bar. E aqui sobre ele um polvo. Saiu do corpo, mas não saiu da vida. E está esta fala no livro para a gente refletir. Essas entidades. Algumas sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões que as expulsavam, nisso encontrando alegria e alimento. Outras aspiravam o hálito de alcoólatras impenitentes. Essa imagem traz algumas questões para a gente refletir. Num processo de múltiplas encarnações,
Talvez aquela criança que agora voltou à drogadição, mesmo tendo sido evangelizada, Jéssica, mesmo tendo nascido em lar espírita, morreu de overdose em outra encarnação. E nessa ela vai, volta, vai, volta, vai, volta no processo terapêutico, mas é que ela conseguiu. Porque existem muitas mães que se perguntam, famílias, mas por quê? Ele está no lar espírita, aprendeu, foi evangelizado e agora que está na adolescência parece que esqueceu tudo. Não, é que na infância existe todo um processo que nós, família, nós trabalhadores, nós evangelizadores, somos convidados a trabalhar pela docilidade da criança, mas observar as tendências e direcioná-las. E na adolescência a gente encontra, até por condição cerebral de absorver, as nossas subpersonalidades. Se eu falei como João na sexualidade, como Maria na drogadição, na minha adolescência tem um convite muito forte. E daí, a sensação de culpa de muitos familiares se instala. É necessário que todos nós reflitamos sobre isso. Por que as pessoas usam droga, então? Se a gente tem a orientação científica do malefício, por que as pessoas usam droga? Então vamos a algumas reflexões. Dependência química de outras encarnações. A gente é produto de tudo que a gente vivenciou, das nossas conquistas e das nossas viciações. Fuga psicológica da causa dos problemas, do vazio existencial. O prazer a qualquer custo, o ter e não o ser. Os convites que se instalam. Daí as frases que ouviram os jovens, que os seus heróis morreram de overdose. Porque não é o ter, é o ser o convite. O uso pode ser visto como algo excitante ou ousado. Em geral, na adolescência, existem os pares, os bandos, e para a aceitação, se todos os meus amigos usam maconha, eu vou experimentar. Se os meus amigos usam narguilé, eu vou experimentar. Vou ter tuberculose, herpes oral e outras coisas, talvez uma pneumonia e vou a óbito por causa disso, mas estou sendo aceito pelo grupo. Lembrar da lei de atração, da lei de liberdade, da lei de causa e efeito e das nossas escolhas. Aqueles jovens que fogem a isso são chamados de várias formas, como se estivessem fora do bando. Mas muito acima disso, façamos boas escolhas para novas causas. A pressão do grupo, a influência de colegas. No Brasil, quando entra na universidade, parece que é uma convocação para beber. Depois na faculdade, depois na formatura, e a reflexão não existe. Quantos jovens morrem, quantas cenas a gente vê. Nas escolas, o patrocínio da bebida alcoólica, o tabaco fez isso, o álcool faz a mesma coisa. Porém, que reflitamos o que nós estamos fazendo. Tentativa de amenizar sentimento de solidão, de inadequação, de baixa estima ou falta de confiança. Existem muitas questões e cada pessoa tem a sua história. A individualidade. E não nos cabe julgar. O conhecimento não é dado para que a gente julgue, porque Jesus era mestre, nosso modelo e guia, não fez isso em nenhum momento. Ele sempre convidou ao ajuste de comportamento, as mudanças que se fazem necessárias para que trabalhemos a nossa autoconsciência. Desajustes familiares. O Comando Vermelho manda em Mato Grosso. E muitos filhos são abortados depois de nascidos. Ficam nas ruas, em todos os lugares onde existem fluxos. Muitas vezes é uma criança de baixo poder aquisitivo, começa a receber um tênis, algum brinquedo, alguma coisa, e na frente da sua casa dá a ficha para o comando e ele ganha cada vez mais. Daqui a pouco ele ganha maconha,
outras coisas. Daqui a pouco foi a encarnação dele. E os pais, distantes e talvez no álcool, no tabaco ou em outras preocupações, querendo o ganho para o ter, se ausentando, está aí deixando esta criança nesta situação de abandono. A oportunidade surgiu e o indivíduo experimentou. A propaganda da cerveja fala isso, né? Experimenta. Exatamente a informação. E vários outros conflitos. Então, diante desse cenário, que ações uma pessoa que tenha tal problema pode realizar para se libertar dele? Eu já sei de tudo isso? Tá bom. E agora, o que eu faço, Jéssica? O que eu faço, Tiago? É isso que a doutrina coloca claramente. Primeira questão é a função do amor essencial. Quando eu percebo alguma situação, se eu aceitar o convite de me amar. É assim que Jesus convocou-nos ao ajuste de comportamento, através do amor. Talvez seja motivado pelo amor de algum familiar, mas ninguém pode nos dar o alto amor. O amor, como assim? Aceitar que as inclinações que traz em si mesmo são graves. Porque uma das questões mais frequentes é a negação. Me pegou com maconha no bolso, não é minha, é do meu amigo. Me pegou com cigarro, não é meu, é do meu amigo. Me pegou bebendo bebida alcoólica, não é meu. Esta fuga e esta negação ocorre tanto da pessoa quanto da família. Porque o jovem já está muitas vezes no álcool, na maconha, e o pai e a mãe não se deu conta da mudança de comportamento, de onde ele está indo. É fundamental que quanto antes a gente se interrompa, porque todos nós temos um processo. Começa com a experimentação. Quem já foi fumante ou é fumante, quem já é bebida alcoólica ou já ingeriu ou outras drogas sabe disso. Ninguém começa tomando bebida alcoólica todo dia, ninguém começa usando cigarro todo dia, ninguém começa usando cocaína todo dia. Experimenta. Numa balada, numa festa de amigos. O menino é tímido, e aí ele está apaixonado por uma menina, ele vai na festa e ele bebe, e aí ele consegue se relacionar com a menina naquele dia. Na próxima festa, antes de ir para a festa, ele já vai beber. Porque o álcool é uma droga depressora, diferente do que as pessoas pensam. Deprime centros no nosso cérebro, e aí, se ele é tímido, ele libera. Só que junto com isso vão vários transtornos se instalando, o processo obsessivo, as conexões, e toda uma encarnação vai se comprometendo. Então vai da experimentação, o uso ocasional, o uso regular até a dependência. Mas nos lembremos que o suicídio indireto não é só o dependente, porque André Luiz foi noticiado do suicídio, assim como tantos de nós, e é necessário o ajuste de comportamento. Disposto a buscar ajuda psicoterapêutica e ajuda espiritual. A casa espírita oferta a ajuda espiritual, diferentemente do que as políticas públicas não podem fazê-lo. A gente vai aqui refletir sobre todas essas questões, mas é fundamental a gente olhar, enquanto espírita, o que nós podemos fazer. Porque no Ministério da Saúde tem uma charge de dependência química que é muito triste. O Ministério da Saúde, tabagismo é um setor, álcool e outras drogas é outro setor. O tabagismo é coordenado pelo Instituto Nacional do Câncer, um programa de tabagismo nacionalmente existem vários centros de tratamento. O álcool e outras drogas existem centros de atenção psicossocial, outras redes, mas no Ministério está assim. O dependente químico tem uma seta e vai mostrando um monte de porta. A última é a porta da rua, porque ele vai na casa espírita, o trabalhador fala assim, mas eu não tenho preparo para isso. Eu não sei como lidar com essa situação. No atendimento fraterno vai ter isso. Na juventude, infância vai ter isso. Na mediúnica, eles vêm nos dizer das suas dores, das tragédias. A gente tem vários livros. O Tormento de Obsessão traz claramente do jovem no carnaval, em alta velocidade, que caiu no lodo. A descrição é terrível por Manuel Filomeno de Miranda do processo de desencarnação naquela situação. Os espíritos tentando sugar aquela energia toda
fluido vital que ainda sobrava daqueles jovens ali, depois do carnaval, num acidente, 5 desencarnaram. Então, assim, a história, o livro Sexo e Destino traz o Cláudio, que estava no sofá, e ele é induzido pelo espírito, bebe, ele vai e pega a bebida alcoólica, e ele se compraz com aquilo, o espírito também, essa imagem que vocês viram ali. Então, a ajuda espiritual, a gente vai passar isso, a casa espírita tem, e de que forma? E a ajuda psicoterapêutica também, porque existem lesões físicas, psíquicas e espirituais a serem trabalhadas. Não é falar para a pessoa que fuma o tabaco assim, ó, você não tem vergonha na cara, não é falta de vergonha na cara, gente, existe uma doença física aí, uma doença mental, existe um transtorno de múltiplos causas que é necessário ser trabalhado. Agora, a pessoa aceita ou não. E se ela não aceitar, como é que faz a família? Os parâmetros são sempre as leis divinas e o Evangelho de Jesus. E aí? Quais ações mais a pessoa pode fazer? A oração. Muitas vezes, aquela mãe com o filho que saiu no sábado à noite e no domingo até este horário não voltou para casa e vai pegar o volante, faz por ele uma oração intercessória. Ele pode, diante deste processo, ter uma atenuação das suas faltas. A oração intercessória pelo outro. E que nós, se somos nós, peçamos força moral, porque ela nos conecta diretamente com o Pai, a nossa vontade com a vontade do Pai, que é que evoluamos. Ninguém nasceu para dar errado, ninguém nasceu para recair nos vícios que já em outras encarnações, como o André Luiz coloca, que raros de nós somos completistas, que programamos e executamos. Então, dentro desse processo, existem vários convites. O autoconhecimento. Quem sou eu? Eu sou filho de Deus, aprendiz da vida, espírito imortal, eu mereço ser feliz, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Se essa identificação não existe, é o nada. E morrer, sair do corpo, diante de uma situação em que naquele momento traz, porque o fumante, quando ele procura o tabaco, muitas vezes na experimentação, agora ele está na dependência, ele quer sair e não consegue. Ele busca ajuda terapêutica e existem esses transtornos. Ele marca a consulta com o médico, fura o pneu do carro. Ele pega um táxi, tem um acidente na frente, ele não chega no psiquiatra, não chega no médico especialista. Persevera. Todos os dias nós somos convocados à perseverança. Uma das virtudes mais trabalhosas. Todos nós estamos aqui, perseverando nos nossos esforços. Assim também todos aqueles que caminham conosco. O desenvolvimento das virtudes. Muitas vezes a pessoa, na adolescência, começa a experimentar maconha e fala: ah, meu pai é muito rígido, muito duro, agora eu vou fazer tudo que ele não quer. Você está punindo você mesmo como se fosse para punir o outro, esquecendo-se que o melhor pai, a melhor mãe, o melhor corpo, a melhor experiência que eu preciso, não necessariamente que eu quero, eu tenho. E ninguém faz nada conosco, só incita em nós as nossas dificuldades. Então é fundamental, diante dos processos, refletirmos quais são os convites. O perdão é uma das virtudes mais trabalhosas. Mas eu recaí de novo, eu já tinha parado, faz 10 anos que eu não fumo. Como que eu fui fumar de novo? Eu já tinha parado de beber, faz 10 anos que eu não bebia. E agora, por que que eu voltei a este processo? Todos nós retomamos as oportunidades diariamente, substituindo hábitos. Existe no tabagismo e na drogadição várias correntes na psicologia, uma delas chama a terapia cognitivo-comportamental, que é questão de hábitos, mas a transpessoal, muito além, convoca-nos a mudanças, mudar hábitos. Se eu todo domingo eu tenho o hábito de beber com a família,
na pescaria, eu vou beber, então leva seu filho na pescaria, que se ele está com você, você não vai beber, então leva seu filho na pescaria. A mudança de hábitos é um exercício, e é diário. A pessoa aprendeu, naquela encarnação, a fumar. Intraútero, a mãe fumava. Então, ele se tornou fumante dentro do útero da mãe dele. Tem receptor no cérebro já para aquela droga. Ele chegou na adolescência e experimentou. Viveu 10 anos fumando. Em todas as experiências que ele fumava, ele foi fazendo arquivos cerebrais. E aí, numa situação de estresse, quando falta a droga, vem ansiedade, irritabilidade, dificuldade de concentração, e ele associou que quando fuma alivia. Não, é que a síndrome de abstinência faz isso. Como ele usa a droga, some a síndrome de abstinência da droga. E ele fala que a droga alivia o estresse, a ansiedade. Não, é a droga que provoca. Mas como é falta da droga, assim como o alcoolista, depois já andado, ele acorda de manhã tremendo. O que ele faz para trabalhar? Ele toma um gole de pinga. Como é assim de abstinência alcoólica, ele para de tremer. Para ele é um santo remédio. Mas não é isso. Então, diante de uma situação de estresse, ele tomava uma para relaxar, ele faz download. Quem não fumou, quem não bebeu, numa situação de estresse, não vai lembrar de beber, não vai lembrar de fumar. Mas quem já fez isso, está nos arquivos. E quando ele acessa isso, é extremamente complexo. E os derivados da cocaína? Lesam centros cerebrais que até os transtornos mais graves acontecem. Eu começo a pegar... O tabaco em geral e o álcool não tem muito esse comportamento, mas os derivados da cocaína tem. Pego a carteira da minha mãe, coloco o dinheiro no bolso, ela chegou, eu vou dizer que eu não peguei. Eu vou usar aquele dinheiro para o consumo e vou continuar mentindo. Eu vou mentir tanto que até eu acredito na minha mentira. Eu começo a roubar, eu começo a entrar em crimes e aí eu vou numa vida de dor e sofrimento. Chega a tal ponto que a pessoa não tem a menor diferença quem está com ele. A única coisa que ele consegue cerebralmente captar é que ele precisa usar a substância, independentemente de qualquer outra situação. E se entrega inerte à drogadição. Outras questões. Aqui tem biblioteca. Aqui tem livraria, aqui tem alguns livros. Ah, mas ler dá trabalho. Nossa, deixa eu assistir televisão. Vai sangrar, se torcer ou vai induzir você a outras coisas. É melhor a leitura edificante. Há vários livros aqui que vocês vão sair daqui hoje com uma sugestão para leitura. O trabalho de autotransformação é muito mais leve, muito mais suave, porque uma hora a gente cansa do sofrimento. E a gente muda. É da lei que a gente evolua até a perfeição relativa. O tempo para isso é decisão. É nossa. Escolha nossa. Superação do egoísmo pela prática da caridade. O trabalho dos bens nos faz bem. O bem que eu faço ao outro não como uma barganha com Deus, mas pelo bem que Ele me traz. Quando eu faço ao outro pelo bem que eu estou fazendo, é uma prática nobilizante, uma prática que ajuda, porque os maiores advogados são as nossas ações em toda parte. Uma jovem ia em caravana numa comunidade de baixo poder aquisitivo e de repente foi abordada por um dependente químico. Neste momento, ela entra em oração e o jovem ali cai em convulsão, e ela em oração foge daquele local. Ela tinha ido fazer o bem. Na conta da vida dela poderia estar ali, quem sabe, um estupro, algumas questões que pelo trabalho do bem ela evitou. Divaldo Franco foi convidado a ir ao leprosário ou para o leprosário. Através do trabalho do bem ele não desenvolveu a hanseníase. Mato Grosso é campeão em hanseníase, em tuberculose, em tantas outras pandemias.
mas como nós estamos gestando as doenças e como nós estamos promovendo a cura. Porque a doença não é punição, é um convite. O que eu faço com isso? Veio aí o HIV convocando ao trabalho do desenvolvimento de afetividade nas relações. Não é o prazer a qualquer custo sem responsabilidade, mas sim cada um de nós refletir sobre os sentimentos que estamos trabalhando. A arte, a música, estão ali as crianças pintando, escrevendo, colocando algumas questões da arte elevada. A música, o quanto os ambientes se harmonizam. Na sala de passe tem música, quando eu cheguei eu fiquei lá, tão significativo. A gente faz esse convite para todos nós. Existe, dentro das políticas públicas, algo que chama grupos de autoajuda, que surgiram vários no mundo. Um deles é o Alcoólico Anônimo, que foi o primeiro. Tem o Narcótico Anônimo, para uso de drogas ilícitas. Existe o dos tabagistas, Nicotínicos Anônimos também. Bom, mas ele não quer. O que eu faço? Você é da família? Para você também tem. Busque um AA próximo da sua residência, vai ter lá o Al-Anon, que é para a família do usuário de álcool, para você aprender a lidar com a doença dele. Porque quantas famílias atrapalham? Às vezes um dependente ficou na comunidade terapêutica 1 ano, por uso de cocaína e outros derivados. Aí ele chega em casa, está todo mundo bebendo. Como isso é possível para alguém que lida com tantas dores? E aí ele que é o dependente? Ele que é o viciado? Ele que é o problema? Como nós estamos lidando com as nossas viciações? Há toda uma política pública para isso que a gente pode sugerir. Então a Casa Espírita pode sugerir, mas o trabalho nosso é muito mais profundo. Há alguns casos extremamente graves. No presídio, a área da promoção social espírita está tendo um trabalho em relação a isso, é uma internação. Muitos dos usuários de drogas chegam lá, se não tem dinheiro, para de usar. Eles engordam 10, 15 quilos rapidamente, porque pararam de usar droga. Às vezes estavam na rua, em todo um processo de transtorno. Aí lá eles estão internados, lá eles não usam. Se tem dinheiro, usa, porque lá também tem tudo, mas assim... E quando alguém vai para uma internação, ele está no uso do crack, ele precisa de uma intervenção, às vezes no hospital, às vezes uma série de outras políticas que existem, para que ele saia daquela situação, porque assim de abstinência é insuportável. Motivação de se a pessoa não quiser, insista com perseverança, porque assim, o que eu faço se a pessoa não quer? Insista. Tem 2000 anos que Jesus esteve na Terra, e Ele não desistiu de nós. Para Emmanuel, naquele momento, ele convoca o senador, agora ou na dobra dos milênios. Agora ele é o 13º apóstolo. Para Maria de Magdala, que havia ali tanta dor, mas um sexualismo em que ela resolve, através do amor que Jesus convoca, a mudança da sua encarnação, do charco às estrelas. E vai ensinar o evangelho para os leprosos, e morre com lepra, curando a lepra da alma, que era o desamor, o vazio existencial, através do evangelho de Jesus, das leis divinas, fazendo esforços. Família, doar-se com amor e tempo de convivência, porque não adianta falar assim, é só... É claro que existe todo um processo de múltiplas responsabilidades, mas tenhamos tempo de conviver, de dialogar. Quem são nossos filhos? Quem são esses espíritos que estão conosco, nos ajudando no crescimento? Quem são as pessoas que estão com dificuldade, que trouxeram as suas tendências? Acompanhemos, estejamos juntos, fazendo o nosso processo, que eles também farão o deles. E na Casa Espírita, que eu já soube pelo Marco e pelo nosso Tiago, que segunda-feira tem estudos reflexivos das 18 às 19h15. A Casa Espírita, através da reflexão, de tudo isso que a gente está vendo, vai convocar. Toda semana tem. O que mais que a Casa Espírita tem? A evangelização
está aqui todo um processo dos trabalhadores para isso, e quem é frequentador, eu não tenho condições, eu não sou capaz. Quantas vezes a gente se coloca nessa postura de que eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não posso, deixa para o Tiago, para a Jéssica, para o Marco, para a Márcia? Não, é para todos nós. E de evangelizar a toda da gente, disse-nos Jesus, aos 500 da Galileia, que possamos fazer isso. O trabalho da evangelização, esses espíritos que estão voltando, Emmanuel já reencarnou, e quantos deles estão voltando? Mas quantos de nós estamos reencarnando com a oportunidade de nos modificarmos, vindo de situações extremamente complexas do nosso passado? E a drogadição são esses números que nós já falamos. Então é um convite para a casa espírita. A espiritualidade está diante do trabalho, mas e nós, que reencarnamos, que programamos o trabalho do bem, que nos faz bem, e que esses companheiros, que muitas vezes nós que os empurramos, estão aí, retornando agora, para que através do Evangelho a gente supere essas situações. Então a evangelização, a casa espírita também tem a possibilidade do atendimento fraterno, e no diálogo, está aqui o nosso marquinho da área de atendimento espiritual, o atendimento fraterno, passe, água frutificada, nenhum medicamento médico vai ter o que a água frutificada tem, porque ali está o que nós realmente precisamos. Durante a exposição, quantos trabalhadores de Jesus, anônimos, estão aqui a nos conduzir, a nos orientar, a fazer trabalhos muito profundos em nós, em nossos familiares, que estamos aqui irradiando para eles esses convites. Nas reuniões mediúnicas, quantos trabalhos existem anônimos e que nos vêm esclarecer através do trabalho desobsessivo, através de toda uma orientação, porque qualquer um de nós é convocado a este trabalho. E a outra questão na área da promoção social espírita, as famílias que a gente vai visitar, né, Zé? O que a gente encontra? Álcool, tabaco, outras drogas. O filho começou em uma delas, agora de repente está na criminalidade, de repente está preso, cometeu suicídio, está no homicídio, a violência doméstica. 75% das emergências é vítimas de bebida alcoólica. Os ortopedistas dizem assim: álcool e moto é só uma questão de tempo para chegar aqui na emergência. O para-choque é o motoqueiro. E aí o politraumatismo, as deformidades, as graves crises, as ausências de trabalhos, traumatismos. O que a promoção social espírita encontra na comunidade? Os vários lares. Apresentarmos o Consolador é o convite para todos nós, que estejamos disponíveis para o trabalho. E a família? Mas a minha família tem alguém que abusa do álcool. A minha família tem alguém que abusa de outras drogas. A minha família tem alguém que usa o tabaco. A minha família vai no Natal se reunir e vai ter champanhe, vai ter vinho, vai ter cerveja. Por quê? Até quando a gente vai tomar essa atitude de que eu preciso deixar porque é socialmente aceito? Você daria um copo de veneno para alguém? E a gente reflita sobre as nossas condutas. Mais do que o mal, a conivência dos bons incomoda. Que tomemos atitudes. Se o outro tem o direito, mas no meu lar não. No meu lar não. Dentro da minha família, aquilo que é possível, eu faço em mim. E se é o meu companheiro que se ausenta das reuniões familiares, que não vem lá porque bebe, diga aos seus filhos que ele é um homem de bem, mas está doente, precisa de ajuda, porque ele é um irmão do caminho. E talvez, como noticiado também em casos da doutrina que nos elucida,
uma senhora que chegava em casa e o marido sempre embriagado dizia para ela: você é culpada, e a agredia verbalmente, às vezes até fisicamente. E quando ela desencarna, ela é noticiada que numa encarnação anterior ela tinha sido dona de um prostíbulo. E iniciava os jovens não só no sexo, mas também na bebida alcoólica. Um destes era agora o seu marido. Então, quando nós estivermos na nossa vida de relação, reflitamos que a nossa família é a humanidade. Mas a família da Casa Espírita também precisa do acolhimento. Porque às vezes eu estou em várias frentes de trabalho, numa extrema dor dentro do meu lar. Que nos acolhamos, que estejamos juntos, porque esse é o convite de Jesus. E para encerrar, a última questão do Livro dos Espíritos, ela traz: poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? E os Espíritos respondem: o bem reinará na terra, dentre os Espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e delos afastará os maus. Estes, porém, não o deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Que possamos, com Jesus, arregaçar as nossas mangas, levantar os nossos joelhos desconjuntados, de múltiplas portas largas que escolhemos, e evangelizarmos, estudarmos, nos colocarmos disponíveis ao trabalho, através do trabalho, através do estudo, através do Consolador que Ele nos prometeu. É o único caminho. As leis divinas, o Evangelho de Jesus. A humanidade não está num barco à deriva. Tudo isso estava escrito, que iria acontecer neste momento de transição. Mas para que cada um de nós dê um basta. A gente cansou. A humanidade está cansada deste vazio, do ter pelo ter. O amor é a função essencial. E a Casa Espírita é um hospital de almas. Possamos nós, diante do Evangelho de Jesus, retornar aos nossos lares. E nesse momento, especialmente, orarmos por aqueles que nos vêm aos pensamentos, se não formos nós, diante dessas viciações que aqui trabalhamos. Agradecendo aqueles que deram a sua história para nos ensinar e continuam conosco como irmãos do caminho. Vamos orar? Jesus, médico de nossas almas, diante desta casa de oração, desta tenda de Ismael, com seus trabalhadores, frequentadores, de esta comunidade em torno, que neste momento, Jesus, nossos irmãos, no plano físico e espiritual, possam estar recebendo a energia de amor, da fraternidade que emana daqui e de cada um de nós. Que possamos, Jesus, retornar aos nossos lares com a convicção de que podemos, aqui e agora, nos regenerar, fazendo esforços e caminhando, Jesus, como nos convocaste. Amparai a todos aqueles na drogadição, nas ruas, nos bares, no vazio existencial. Que convoquemos, Jesus, o Evangelho a eles, através das nossas práticas. Porque se nós, diante dos desafios, nos afastarmos, que dirá a eles que estão, Jesus, naufragando, distantes do Consolador que nos prometeste. Que nos fortaleçamos a cada dia no caminho
que escolhemos. E que assim seja. Amigos, quem tem nos acompanhado já desde o primeiro domingo dessa atividade sabe que nesse momento dessa atividade a gente tem explorado alguns formatos diferentes de palestra. Na semana que vem, às 18 horas, nós teremos um formato inspirado naquele programa de TV muito conhecido chamado Roda Viva. Nós teremos uma Roda Viva com a amiga Regilane Crepaldi sobre o tema Igualdade de Direitos entre Homens e Mulheres. É um momento que a gente vai poder conversar, tirar algumas dúvidas, teremos aí alguns mediadores compondo a roda, entrevistando e conversando com a amiga Regilane. Começa também às 18 horas, estamos todos convidados. Agora, aqueles que quisermos, temos a atividade do passe, basta que aguardemos sentados, que seremos encaminhados àquela sala ali. Essa atividade é inspirada na imposição de mãos de Jesus, aqueles de nós que não conhecemos o passe. Jesus impunha as mãos e curava. Nós, inspirados por Jesus, impomos as mãos e doamos uma energia muito singela para refazer a nossa energia pessoal e que tenhamos assim uma boa semana de trabalho. Nada de mistério, nada de fora do normal. Fiquemos à vontade para participar e nos encontramos novamente na semana que vem. Boa noite.